Olá Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. Hoje em dia nós observamos que está difícil a gente encontrar pessoas que apaziguem, né? Pessoas que venham conciliar, pessoas que vejam conflitos, confrontos, situações muitas vezes e aparecer e surgir ali uma pessoa para justamente resolver conflitos, né? Vocês lembram daquela palavra que Jesus diz assim, olha, vocês são pacificadores. Pacificador é aquela pessoa que ela pode ver, não é, aquele conflito entre duas pessoas ou um grupo de pessoas e ela chega para justamente apaziguar aquela situação. É sobre esse assunto que a gente vai falar antes da oração. Olá, aqui quem fala é o pastor Marcos Rosa, seja claro, muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir, pessoal, antes de falar, para vocês assinarem o canal. Cadê? Ali, ó, assinar o canal e também ativar as notificações. Quando você der ali em inscrever-se, você dá de novo ali em cima de inscrever-se e vai aparecer todas, né? E aí você vai ser comunicado toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Eu falo aqui de família, falo de espiritualidade, de igreja, enfim, assuntos concernentes ao nosso meio, tá certo, pessoal? Sim, vamos ao assunto, né? O assunto é muito interessante. Então, está faltando pessoas com essa característica, não é? Que justamente apaziguem situações, que sejam conciliadoras, pessoas que têm essa capacidade de conciliar, né? Ou seja, conciliar muitas vezes há uma grande necessidade muitas vezes de pessoas trazerem palavras de conciliação, né? Entende? Vamos aqui para a palavra que é para vocês entenderem mais ou menos o assunto. Sou eu uma das pacíficas das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel, porque pois devorarias a herança do Senhor. Veja bem, a Bíblia não fala o nome dessa mulher, mas foi uma mulher sábia, uma mulher que se destacou, uma mulher que teve uma postura, uma mulher que teve uma atitude, uma pessoa que teve uma visão, né, podemos dizer, espiritual de todas as coisas, né? Ou seja, havia naquela cidade um homem que havia incitado uma rebelião contra o rei Davi, não é? Foi aquela pessoa que ele quis dizer o seguinte, que Davi não dava atenção para eles, entende o que eu estou querendo dizer? E tem pessoas que são assim, que elas gostam, se sentem bem quando você está do lado dela, passando a mão na cabeça, alisando o ego dela, amaciando o seu ego, não é? Se o pastor ou líder ou empresário, isso aplica-se a todas as áreas da vida do ser humano. Não perguntar o porquê, como está, ou coisa assim desse tipo, não é? Por que você não veio? Por que você está... O que aconteceu? Se não ficar no pé daquela pessoa, entende o que eu estou querendo dizer? Aquela pessoa logo, ela retrocede e ela se revolta e se rebela contra você, não é? E diz até que você não está dando atenção, coisa assim desse tipo. Então, esse foi o sentimento de Seba, não é? Ou seja, ele teve esse sentimento e passou para outras pessoas esse sentimento, não é? Geralmente essas pessoas que têm esse sentimento são pessoas que têm uma baixa imagem, que são necessitadas de muita atenção. Claro que a gente que é líder tem que dar atenção para as pessoas, sabe? Mas a gente não vai ficar carregando ninguém nos braços, não, a vida toda não, né? Balançando rede, não, isso não existe, entende? Nós temos que ser maduros e adultos e entender o nosso chamado e o propósito de Deus na nossa vida, né? Ou seja, resumindo, nós temos que crescer, nos desenvolver, progredir, dar frutos no reino de Deus e nunca ser a eternidade aquela pessoa, né? Entende? Que tem que estar no berço esplêndido, você balançando o berço. Não, isso não existe não, tá? Então, muitas pessoas querem isso do pastor, querem isso do líder, querem isso do gerente, do empresário, enfim, aquela coisa toda, né? Sempre balangando ela para um lado e para o outro. Aí ela se sente bem.
No dia que você deixa o balanço à vontade, a pessoa fica dodói, fica dodói. Se rebela contra você. Foi justamente isso que aconteceu ali com o rei Davi. Ele tinha um comandante por nome de Joabe. O homem era ruim também, certo? E Davi disse, olha, é o seguinte, nós já enfrentamos vários tipos de situações, de conflitos, problemas e confrontos aqui no exército de Israel, no nosso exército, e esse homem se levantou para que ele não se torne como Absalão, né? Ou seja, levantando um grande exército para lutar contra o seu reino, né? Contra Jerusalém. Davi, no caso, dá uma ordem, né? Para que encontre esse homem, né? Que estava promovendo esse tipo de sedição, de rebelião naquela época. E quando Joabe chega na cidade, né? O nome da cidade parece que era Bet-Maaca, que chega, ele estava lá na cidade, foi. E aí eles projetaram de acabar com a cidade, destruir a cidade, sabe? E o que acontece é que nessa cidade tinha uma mulher, isso mesmo, ali ó, saiu, sou eu uma das pacíficas. O que é pacífica? É ser pacificador, é trazer paz no ambiente, é reconciliar pessoas, entende o que eu estou querendo dizer? E ela se identificou como uma mulher pacífica e que era fiel ao Deus de Israel, né? E deu um conselho para o comandante, dizendo que por que tu vais destruir uma cidade inteira por causa de uma só pessoa? Entendeu agora? E ela disse, não é justo, não é? Não é justo perecermos por causa de uma pessoa. E fez um acordo com ele, dizendo que entregaria a cabeça dele e o problema seria resolvido. E foi feito assim, entendeu? Ela se reuniu lá com os homens daquela cidade, e aí o que acontece foi que, mataram aquele homem por nome de Seba e jogaram sua cabeça por cima do muro. E o que acontece, o projeto de Joabe de destruir a cidade, no caso, encerra-se ali. Então a Bíblia fala que essa mulher é uma mulher sábia, é uma mulher também anônima, porque a Bíblia não fala do nome dela. No entanto, a atitude que ela teve foi uma atitude de muita sabedoria, não é? Então essa palavra ela serve para mim, para você, para nós, né? Reconciliação, pacificação. Há uma grande necessidade de nós sermos pessoas pacificadoras, não é? Dentro da nossa família, na comunidade que a gente vive, na igreja, aonde estivermos, nós temos que ter essa característica de passivador, de pacificador, tirar, sabe, menos por mais, sabe, pessoal? Muitas vezes as pessoas fazem questão de coisas tão pequenininhas e transformam, não é, em um grande problema, uma grande dificuldade, situações muitas vezes que acontecem na vida do ser humano e as pessoas não querem perdoar, não querem desculpar, não querem tirar por menos e parece que estão vivendo no tempo da lei, olho por olho, dente por dente, entende, pessoal? Então acho que é tempo da gente refletir, sabe, e pensar um pouco o que é que a gente pode fazer para amenizar, sabe, muitas vezes os conflitos do casamento, conflitos dentro da família, conflitos com os filhos, conflitos de filho com o pai, conflitos, enfim, de uma forma geral, não é? Conflitos ministeriais, conflitos dentro da igreja e coisas assim desse tipo, não é? Então nós temos que ter sabedoria de Deus para justamente saber nos posicionar para que as coisas sejam resolvidas da melhor forma possível, não é? Ou seja, nós somos e devemos ser pacificadores. Naquele caso ali, o homem era mau, o coração era mau, não é? E teve que ser resolvido daquela forma, não é? Ou seja, ele teve que padecer para que reinasse a paz naquela cidade, para que reinasse a paz em Israel, não é? Porque ele era, claro, uma ameaça ao rei, ao reino e ao povo de Deus. Era um homem manipulador, Seba manipulador.
geralmente essas pessoas que são mimimi, dododó, e elas são manipuladoras, nada para ela presta, não é? O pastor não presta, o líder não presta, o gerente não presta, o empresário não presta, a esposa não presta, os filhos não prestam. São pessoas manipuladoras, pessoas que estão sempre buscando algo que não encontra, porque ele tem que encontrar dentro dele, mas ele não encontra. E ele fica justamente criando dificuldades, né, na vida das pessoas, não é, pessoal? Tá bom? Então essa palavra fica aqui como uma lição para a gente orar. E tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel, porque pois devorarias a herança do Senhor. A partir do versículo diz: sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel, né? Ou seja, ela se identificou como uma mulher pacificadora, né? Existem muitas mulheres pacificadoras na Bíblia. Eu já vou encerrar porque a bateria ali, ela está, por exemplo, Abigail, né? Davi, ele ia matar Nabal, ia destruir tudo, né? Sua fazenda, sua casa, sua família, tudo, porque Nabal foi um homem cruel, um homem ingrato e um homem, não é, que não respeitou o rei Davi. E aí Davi, não, a gente vai resolver esse problema. Aí entrou aquela mulher por nome de Abigail para conciliar e resolver uma bronca que o marido dela tinha levantado. E assim a gente vê Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas mãos ela destrói. No Provérbios capítulo 31, a gente vê também a qualidade da mulher sábia. Ela trabalha de dia e de noite, ela ainda faz crochê, faz uma coisa, faz outra, para justamente somar dentro do seu lar, dentro da sua família. Não é aquela mulher que vive de Big Brother, que vive de A Fazenda, de novela. Não, ela não perde tempo, não. Ela está sempre concentrada em administrar a sua casa. Entendeu o que eu estou querendo dizer? É a mulher sábia. Tá bom? Vamos orar, pessoal. Senhor Jesus, nós queremos pedir ao Senhor sabedoria, Senhor, capacidade, característica para sermos como essa mulher, Senhor, que evitou que uma cidade fosse destruída, meu Deus. Queremos declarar sabedoria, a bênção do Senhor, que o Senhor nos conceda essa capacidade, Senhor, de sermos pessoas apaziguadoras, pacificadoras, meu Pai, conciliadoras, no nome de Jesus, graças a Deus. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, mas antes eu queria deixar aqui com você o link do meu livro Superacel. Vou deixar o link do livro aqui, dê uma olhadinha, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.